Sobre os medicamentos fitoterápicos, né, e as plantas medicinais. E a nossa convidada dessa tarde é a nutricionista Raquel Dreyer. É isso mesmo, Raquel? É isso mesmo. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Bem-vinda aqui ao nosso Ver Mais para falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto que às vezes não, sempre as pessoas têm bastante dúvidas também, né? Mas eu queria que você começasse explicando para a gente, então, o que é o fitoterápico? Ou a fitoterapia? Então, assim, a fitoterapia é um campo de estudo onde a gente entende que algumas plantas medicinais podem ser utilizadas para tratar algumas doenças ou para aliviar alguns sintomas. E é muito engraçado porque é uma cultura milenar isso, né? A gente sempre escuta falar que tal a planta avó fazia, a tia, avó, a vizinha. madrinha, exato. Só que a fitoterapia hoje, a gente pode dizer que ela se baseia tanto no uso do medicamento fitoterápico e também de plantas medicinais. Mas agora eu fiquei um pouquinho em dúvida, né? Um pouquinho não, bastante. Você falou da fitoterapia, né? Do fitoterápicos, que são a planta e tal. Mas e qual que é a diferença, então, ela juntamente com as plantas medicinais? Então, assim, ó, o medicamento fitoterápico, vamos entender que ele é um industrializado. Então, é um produto que a indústria fabrica e para isso, então, ele tem registro na Anvisa. A indústria, obviamente, ela passa por vários controles de qualidade para escolher a planta adequada, a parte da planta que deve ser utilizada, que isso é muito importante. Durante o beneficiamento, vários ensaios são feitos para garantir a segurança e eficácia desse produto. Então, vamos entender que o medicamento, ele é um industrializado. As plantas medicinais, elas são utilizadas pelo conhecimento empírico popular para o preparo de chás. E aí a gente está falando, por exemplo, de fazer um chazinho de cidreira ou de erva doce. Só que nesse contexto é muito importante que a gente fale que existem plantas com nomes muito parecidos, mas com fins diferentes. O Brasil é gigante, então plantas que aqui têm um nome, às vezes em outra região tem o mesmo nome, mas para fins diferentes. Então é muito importante cuidar com isso também. Não sair fazendo chazinho, torto direito. Inclusive a gente está vendo algumas imagens ali de vários tipos de chás também, mas tem que ter o controle também, né? Já tem as mães lá que faziam chás por nenês em casa e tal. Agora a gente já está vendo estudos que tem que cuidar um pouquinho, não fazer qualquer tipo de chá. Exato. Que não pode também, né? Mas agora sobre os fitoquímicos, o que são eles? Já é uma outra parte da fitoterapia? É um outro contexto. Na verdade, assim, fitoquímicos a gente pode dizer que são compostos naturalmente presentes nos alimentos e que normalmente eles conferem a cor para o alimento e eles têm um potencial antioxidante muito legal. Por isso que eles previnem contra doenças crônicas. Então, eu acho que aqui vale a gente explicar para as pessoas o que, né, por que é tão interessante falar em antioxidante e prevenção de doença crônica como cardiovascular, por exemplo, que hoje tem muitas pessoas que sofrem, né? No dia a dia, a gente está exposto a vários fatores que nos induzem um ambiente mais estressor, fisiologicamente falando, pela produção de radicais livres. Isso pode ser porque a gente se alimenta mal, às vezes não faz exercício, não dorme direito, fuma, bebe, né, alguma coisa assim. E isso, no final do dia, nos gera um estresse oxidativo muito importante. Então, eu preciso de compostos, que aí seriam os fitoquímicos, que neutralizem ou então combatam, né, essa ação antioxidante para prevenir, então, várias doenças. E aí que a gente fala, então, de fitoquímicos, que são compostos presentes nos alimentos. Você falou das cores dos alimentos, né? É tipo assim, as cores beterraba, cenoura, que a gente já sabe assim que pode ajudar também para bronzeamento. É mais ou menos por esse lado também? É mais ou menos isso, assim, ó. Os fitoquímicos, eles, pensando no alimento, eles conferem a cor. Então, por exemplo, a alicina. A alicina é um fitoquímico que confere a cor branca para o alho, para a cebola, para o alho poró. E ela é antioxidante, previne, né, contra infecções, melhora a imunidade e é um fitoquímico. A gente também tem os roxinhos, que são as antocianinas. Então, por exemplo, a beterraba, como você comentou, o repolho roxo, as berries, né, a berinjela. A gente tem a cenoura, que é rica em beta-caroteno, assim como, por exemplo, mamão e abóbora. O licopeno, que é um outro fitoquímico, um elemento de cor vermelha. E aí o licopeno vale muito a pena a gente falar que a gente consegue melhorar a absorção dele se a gente consumir ele quente e se for feito ainda com uma gordura de boa qualidade. Então, por exemplo, ao invés de comer uma saladinha de tomate, que é crua, eu aproveito melhor o licopeno se eu fizer um molho de tomate caseiro, né, e colocar um azeite de oliva de boa qualidade. Aí só não pode abusar no macarrão, exatamente, né? Porque uma coisa não compensa a outra.
Mas eu queria que você falasse até pra gente quais que são esses alimentos, então, que são mais ricos e fitoquímicos, quais que são? Então, assim, basicamente os coloridos. É esse, né? Então, a berinjela, o repolho, os berries, né? A maçã, né? Tudo. Imagina assim, a gente sempre fala que quanto mais colorido for o prato, mais nutritivo ele vai ser. Então, nessa ideia de fitoquímicos, né? Quanto mais colorido, maior a quantidade que você vai ingerir. E assim, Raquel, qual parte da planta que saem esses medicamentos fitoterapêuticos? Elas têm uma parte, se é a raiz, se é caule, folha, quais que são essas partes? Depende da planta. Porque assim, a composição, né, fitoquímica que a gente tem na raiz de uma planta é diferente do que a gente tem na folha, nas flores, no fruto. Então, depende da plantinha, uma parte que vai ser utilizada. Então, por exemplo, a Camellia sinensis, né, que é o chá verde, a gente usa as folhas. Se eu pensar, por exemplo, na cúrcuma longa, que é o açafrão, eu já uso o rizoma, que é aquela parte, né, que parece uma raiz. Se eu pensar no Funiculum vulgare, que é o funcho, eu uso a semente. Então, depende da plantinha, né, cada planta tem uma parte para ser utilizada. Tanto é que quando a gente faz a prescrição de um fito, a gente sempre coloca na receita a espécie vegetal e logo depois a parte da planta que tem que ser utilizada. Olha que interessante. E é muito legal esse estudo também, você conhecer essas plantas, ver os diferenciais também. Mas esses medicamentos fitoterápicos, eles sempre precisam ter o registro da Anvisa, que são diferentes dos naturais, né? Isso. Todo industrializado, ele vai ter o registro. Mas o paciente pode mandar manipular o fitoterápico, é uma farmácia de manipulação. Então, necessariamente, ele não vai ter o registro. Só que o cuidado que a gente tem que ter é justamente com essa prescrição tem que ser feita por um profissional habilitado em fitoterapia, justamente porque a gente tem que entender as interações, a dose recomendada, né, e tudo mais em relação a cada paciente. Mas agora você falou da receita, né? As pessoas, elas podem tomar esse medicamento fitoterápico sem receita ou apenas só seguindo a bula ali que vem na embalagem? Ah, isso é um problema, né? Porque as pessoas acham que por ser natural não tem problema. Porque alguém tomou e fez bem, compra lá na farmácia que fez bem pra você, faz bem também. Não, na verdade não, né? A automedicação, quando a gente fala, não se automedique. As pessoas pensam só no medicamento de referência, mas aqui também vale o fito, né? O fito tem interação com outros medicamentos, com alimento, tem indicação de uso, tem quantidade, então de forma alguma tome sem ter a receita nem a prescrição por um profissional. Por isso que a gente também já fala em manipulação, né? É manipulado para você, porque você faz vários exames antes de tomar o remédio manipulado também. Então vai ser certinho para você e porque você está sentindo, qual que é o seu problema, tal. Então isso é importante que ela falou também. Mas por eles serem naturais, esses medicamentos fitoterápicos, eles são livres de efeitos colaterais ou não? De forma alguma. A gente pensa assim, quando eu falo medicamento, as pessoas até talvez tenham um pouquinho de medo, às vezes, de comprar sem receita. Mas quando eu falo da fitoterapia, é o chá também, né? E chá ninguém tem medo de tomar, porque é natural, é bom, não faz mal. Chá é bom, acalma, né? E na verdade tem efeitos colaterais. Tem toxicidade, tem efeito adverso. Então, por exemplo, se a gente pensar no sene, né, que é utilizado para constipação em alguns casos, em excesso ou em quantidade errada, ele pode causar, além de desconforto digestivo, uma perda de água muito importante, de eletrólitos muito importante. O mate, que é o Ilex paraguaiense, assim como o Confrei, em excesso, causa lesão hepática. O boldo, que é muito comum, em excesso, causa lesão renal. Então, o alho, né, que a gente sempre, enfim, quer colocar em tudo, mas se ele for, né, em cápsula isolado ou em tintura em quantidade excessiva, ele pode causar náusea, vômito, dermatite. Então, nada pode em excesso. Para tudo existe uma dose recomendada. E existem restrições contra eles também? Tem algumas pessoas que não podem? Tem, a gente sempre tem que ter cautela, né? E alguns grupos são de mais risco, então, por exemplo, crianças, gestantes, nutrizes, né? São grupos um pouquinho mais delicados. E existem também alguns pacientes que a gente não tem ainda segurança clínica para recomendar. Então, por exemplo, eu trabalho só com paciente oncológico, né? Em tratamento de câncer. Então, para esse grupo de pacientes, nós não temos ainda evidência científica quanto à segurança do fitoterápico. Então, também tem que ter cuidado com relação a isso. E assim, o fitoterápico, ele pode ser o medicamento principal também em tratamento de emergências? Ele tem esse controle também, como você falou aí, da parte de oncologia. A gente sabe que eles têm que ter mais cuidados ainda na alimentação, que muitas coisas eles não podem.
Então, pode ser usado nessas emergências? Assim, tem que ter um pouco de cautela, sabe? Porque eu costumo dizer que o fito, né, quando bem prescrito, né, e avaliado no contexto, ele ajuda no tratamento. Mas quando a gente pensa em momento emergencial, a gente muitas vezes não consegue esse efeito com o medicamento fitoterápico. Então, a gente pensar, por exemplo, em um paciente que tem transtorno de ansiedade. A gente pode usar, associado à medicação, né, que o médico prescreve, o capim-limão ou a melissa bastarda, que ajuda. Às vezes no final de semana, mas não em tanta quantidade. Não em quantidade exacerbada. Mas aí a questão é que, por exemplo, quando a gente pensa em uma crise emergencial, eu não vou conseguir resgatar aquele paciente só com esse medicamento, né? Então, tem que ter um pouquinho de cautela. Em associação ao tratamento convencional, ele pode ajudar e muito, né? Mas levando em consideração todo esse contexto, o paciente, o medicamento que ele já faz uso, né? E todas as variáveis que ele pode estar envolvido. Não, e também se você já tem um acompanhamento ali, né? Se você já toma alguns medicamentos e tem mais indicações de medicamentos, é importante você consultar o seu médico, seu nutricionista, talvez se você pode misturar, porque às vezes você misturando alguns remédios ali pode fazer muito mal. Então, por isso que tem que ter esse cuidado também, Exato. né? Interação, né? Medicamento ou alimento com nutriente, então tem que sempre avaliar todo esse contexto. Eu sei um pouco sobre isso também, porque como eu falei alguns anos atrás, eu fiz a bariátrica, eu estava tomando tudo errado, porque eu tomava um monte de suplemento que eu não estava precisando. Então, através de exames, eu fui descobrindo quais que eram os certos que eu precisava e a quantidade certa. Por isso que eu falo que a manipulação tem que ser para você. Não pode oferecer para ninguém, não pode tomar, porque as vitaminas que de repente você não consegue absorver ou que você precisa mais que as outras, às vezes você não precisa tanto das outras, ficam tomando às vezes um monte de ômega 3 e você não precisa ômega 3, por isso que é importante você consultar. Mas nesses medicamentos fitoterápicos, tem diferença ali entre comprimidos, gotas, os chás? Há diferença entre eles? Na verdade, assim, o medicamento ele tem várias formas de apresentação, né? Então eu posso ter um fito em comprimido, ou em cápsula, ou em tintura, pra gente, né, prescrever em gotas. Então são várias formas de apresentação. Depende da planta e da forma como a gente extrai para fazer o medicamento. Já o chá é a bebida que a gente faz em casa. Na verdade, tecnicamente, chá, a gente deveria falar só da Camellia sinensis, né? Que é o chá verde, chá branco. Então, a gente também pode preparar, mas existe forma certa para preparar, dependendo da parte da planta que eu vou utilizar. Então, se eu falo da parte de uma planta mais frágil, por exemplo, folha ou flor, então cidreira ou camomila, eu falo que eu vou fazer uma infusão. Como é a infusão? Eu separo na xícara a quantidade da planta, porque tem quantidade, e aí eu verto sobre a plantinha a água quente, abafo por 5 a 15 minutos, depende da planta, e depois eu vou fazer a ingestão. Agora, se eu vou fazer um chá com a parte mais grosseira de uma planta, por exemplo, raiz ou caule, aí eu faço a decocção, ou seja, eu pego essa parte da plantinha, coloco para ebulir, né, para ferver junto com a água e depois eu faço a ingestão. Então são formas diferentes de preparo para a gente conseguir extrair o melhor da planta para ter o melhor benefício. Porque a gente sabe que às vezes até comprimido, algumas pessoas não podem com comprimido, né? Porque fez alguma cirurgia e tal, então pode fazer essas outras opções, mas reforçando aqui que tem que ser com especialista e com todos os cuidados também, né? Exato. Muito obrigada pelas dicas de hoje, venha mais vezes no programa. Imagina, que agradeço o convite, fico à disposição. E se vocês aí de casa ficaram mais interessados, querem saber mais sobre as plantas, né, fitoterapias também, pode entrar em contato com a gente, que a gente chama novamente a nutricionista Raquel aqui